Você acorda uma manhã e assiste ao noticiário enquanto toma seu café. Eles conseguiram mais uma vez. Esses cientistas, o âncora de notícias grita na TV. Um relatório foi divulgado há alguns dias afirmando que a Lua está se afastando mais da órbita da Terra. Sua distância está aumentando 5 centímetros por ano. Nos últimos 2.000 anos, desviou um total de 80 metros. Isso não é uma distância muito assustadora, mas as notícias ainda deixaram as pessoas em pânico e preocupadas. Cientistas ao redor do mundo se uniram para tentar impedir que a Lua fugisse da órbita da Terra, mesmo que, na verdade, ainda fosse precisar de mais de 1 bilhão de anos para que isso acontecesse. Mas todos estavam focados nos benefícios da Lua. É óbvio que a vida na Terra, como a conhecemos, não teria evoluído sem a sua existência. A Lua controla as marés e as moléculas na atmosfera. Sem ela, os humanos em particular não teriam evoluído. Então, com a apreciação da Lua, o alto escalão ordenou que os melhores cientistas apresentassem uma solução para trazer a Lua para mais perto da Terra. Um motor de propulsor gigante foi construído no lado escuro da Lua. Foi acionado e os impulsos tentaram empurrá-la, mas isso não foi forte o suficiente. Em vez disso, inclinou o eixo da Lua, girando-a lentamente. À medida que a Lua girava, os cientistas correram para desligar o motor antes que ele alcançasse sua potência máxima, pois estavam saindo do curso. Os oficiais não aceitaram o pedido e ordenaram que continuassem com a missão. Os cientistas insistiram que a matemática não estava correta e não sabiam exatamente o que poderia ocorrer. Suas preocupações foram ignoradas e eles observaram como a potência do motor aumentava. O motor empurrou lentamente a Lua, reduzindo a distância. Mas, como foi acionado no momento errado, o ângulo em que ela estava proporcionou complicações. O empuxo e a gravidade da Terra garantiram que a Lua seguisse a órbita a uma distância reduzida, mas com a combinação do impulso inicial em um ângulo indireto, a Lua foi direcionada para longe da Terra, movendo-se rapidamente mais longe de sua trajetória, em um caminho para sair da órbita por completo. Ao terminar seu café da manhã e desligar a TV, você sai para olhar para a Lua. Está bem acima, aparentemente bem. Certamente o âncora do noticiário estava apenas exagerando. Você vai trabalhar. As questões lunares agora são apenas uma reflexão. Mesmo que fosse verdade, como isso poderia afetar seu dia? Amanhã parece normal, apenas mais um dia no escritório como esperado. Durante a pausa para o almoço, você vai para a cidade e percebe no seu caminho que o vento está aumentando, ficando cada vez mais frio. Deve ser uma tempestade se aproximando. Você verifica rapidamente a Lua. Parece menor, cerca de metade do tamanho do que era nesta manhã. Mas é meio-dia, então deveria estar desse tamanho, não? Depois de terminar sua refeição no restaurante, você sai e descobre que ficou mais escuro. O vento está muito mais forte do que antes, mas não há nuvens de tempestade no céu. As pessoas nas ruas estão apontando para o céu, chocadas com algo, provavelmente um eclipse. À medida que as pessoas começam a correr freneticamente nas ruas, você olha para cima e não consegue ver a Lua. Confuso com tudo, você decide ir para casa por hoje. Quando chega em casa, liga a TV. O âncora, que agora está mais sério do que antes, explica que a Lua deixou completamente a órbita terrestre e está voando para algum lugar espaço afora. A perda da Lua significa que o ciclo diário mudou. Agora, há apenas 6 a 12 horas de luz solar por dia e mais de 1.000 dias por ano. Eu só tenho que trabalhar metade disso mesmo, você diz animado, dando socos no ar para comemorar. A falta da Lua cria um mundo completamente diferente. A atração da gravidade lunar é o que mantém a Terra no lugar em um ângulo de 23,5 graus, garantindo os padrões climáticos e os dias normais aos quais estamos acostumados. Confuso com todas as informações científicas, você sai para confirmar que não está sendo enganado. Uma semana de trabalho mais curta parece bom demais para ser verdade. Ao olhar para o céu, você percebe que as estrelas estão mais brilhantes do que antes. Você pode ver claramente os contornos dos braços da Via Láctea. As estrelas são muito mais numerosas do que você se lembra, com Vênus brilhando muito mais do que todas elas. É uma bela vista, mas você não tem certeza se um céu noturno mais claro vale a perda da Lua. Você nunca se interessou por astronomia. Então decide ir dormir. É uma boa ideia se ajustar ao novo ciclo noturno e diurno. Você ajusta seu alarme para 2 horas. Isso deve ser o suficiente, você diz para si mesmo feliz. Afinal, amanhã é sábado. Você precisa acordar cedo para surfar e pegar aquelas ondas da maré alta. Você acorda, junta suas coisas e dirige até a praia. As notícias no rádio explicam algumas questões sobre como a Terra agora está mais indefesa contra asteroides sem a Lua.
Depois, falam sobre alguns problemas com as marés, algo sobre como a maré agora é 1/3 do tamanho que costumava ser antes. Você não tem certeza de como isso pode afetar as ondas. Talvez isso signifique que elas serão maiores. Você estaciona na praia, pega sua prancha e olha para o local onde costumava surfar. Deve ser a maré alta, mas o mar está de alguma forma muito mais longe do que o normal. Você revela o fato de ter que andar em direção à água. Depois de uma longa caminhada entusiasmada em direção às ondas retorcidas, seu humor muda à medida que você se aproxima, olhando fixamente para as ondas pequenas. Chateado, vai para casa. Enquanto dirige, você ouve as notícias e presta mais atenção às informações. No lugar de estações bem definidas, existem apenas padrões climáticos erráticos. Os ventos são mais rápidos e fortes, criando tempestades mais poderosas e, em alguns lugares, há apenas condições estagnadas. O Equador nem sempre é mais quente. Os polos não estão constantemente frios. As profundezas da água encolhem. As marés só se ajustam à gravidade do Sol, reduzidas a 1/3 das profundidades pré-lua. Em todo o mundo, os mares mudam de altitude, encolhendo nos polos, e a protuberância da água ao redor do Equador também muda. A Lua comandava as marés e fornecia as mudanças periódicas que eram um elemento-chave para ajudar na vida na Terra. As formas de vida aquáticas são deslocadas entre as águas rasas em todo o mundo. Ciclos de vida de micróbios importantes foram perturbados. Você não poderia imaginar que algo tão simples quanto uma mudança nas marés poderia ser tão importante para bilhões de formas de vida. A água e a precipitação, que estão distribuídas por todo o mundo, não podem fornecer sustento onde antes o faziam. O clima se tornou mais extremo, mais quente por períodos mais longos e mais frio para outras partes da Terra. Com o tempo, alguns milhares de anos no futuro, desertos secos farão a transição para eras glaciais. Essas mudanças intensas interrompem a ordem natural de todas as coisas para a vida na Terra. A Lua não apenas controlava as marés e o clima, mas costumava puxar moléculas para dentro da atmosfera à medida que se movia. O movimento agora constante interrompe moléculas, criando barreiras para a evolução futura. Você chega em casa, chateado depois de saber as notícias desanimadoras. Não só você nunca mais poderá surfar, mas toda a vida na Terra mudará. Uma era de involução começou. No ano seguinte, a flora e a fauna mudam para se ajustarem a este novo mundo. Animais migratórios que viajariam em direção a pastagens mais verdes não encontram nada. As aves ficam completamente confusas com a mudança nas estações. Animais que hibernam entram e saem de seus abrigos nos momentos incorretos, e a vegetação luta para crescer com a falta de luz solar. Animais noturnos não podem enxergar sem a assistência guiada do reflexo da lua. Embora Vênus seja uma fonte de luz mais brilhante quando escuro, é apenas 1/1000º de fração tão brilhante quanto a Lua. Animais predadores que caçam durante a noite não são capazes de encontrar suas presas, proporcionando uma oportunidade para animais menores prosperarem. Embora a vida na Terra tenha mudado, ela continuará a existir, mas os ajustes repentinos se tornarão um teste para todas as esferas da vida. Com o tempo, será muito interessante ver quais espécies se adaptam e evoluem. Um mundo onde ratos e camundongos seriam mais proeminentes devido às suas capacidades adaptativas poderia criar uma nova espécie dominante por emergir. Em milhões de anos de evolução, seus descendentes florescerão principalmente. Poderemos ver roedores herbívoros do tamanho de búfalos cruzando as planícies e ratos do tamanho de um tigre vagando nas selvas. Camundongos que se aproximam de árvores com braços longos poderão se balançar entre os galhos. Outros provavelmente se mudarão para os mares, no lugar dos mamíferos, para se alimentar da vida aquática. Ratos predadores de olhos arregalados poderão ter traços semelhantes aos dos morcegos, com ecolocalização, tornando-se os conquistadores das noites escuras. Todas as novas espécies que surgirão, sem dúvida, continuarão a ser monitoradas por humanos, onde quer que estejamos.